Agora que você quer saber como é que monta a lista dos seus jogos para Overlimit, agora que você quer saber como é que você executa a leitura de dados estatísticos para você decidir como pegar os seus gols no seu Overlimit, eu estou aqui, então fica aqui comigo até o final, que você vai aprender a fazer toda a leitura completa de como executar o Overlimit nas suas apostas esportivas. Bora lá. Bom, agora que vem então a parte prática do seu Overlimit, né? No vídeo passado eu falei para você como é que você montava a sua lista, o que você tinha que executar como procedimento, né? Na, na fase de pré-overlimit, né? Então agora eu vou te mostrar aqui, estou aqui com a Academia das Apostas do meu lado aqui. Se você não conhece o site, vou deixar o link dele na descrição do vídeo para você conhecer. Eu uso ele desde 2012, é um site gratuito, né? Tem todas as estatísticas aqui de uma maneira fácil. Então, se eu uso e dá certo para mim, eu estou aqui para indicar ele para você. Então, eu estou aqui para te explicar como é que você faz a leitura para o over 0.5. Vou explicar para você como é que você faz a leitura para o over 1.5, quando sair gol antes da sua entrada. E vou explicar para você uma leitura para over 2.5, a partir de um cenário de ambas marcam, né? E você vai, a partir dessas leituras, você vai entender exatamente como faz as outras, né? Porque daí você pode fazer qualquer uma além dessas, 3,5, 4,5, né? Você pode ir progredindo nas suas entradas se você quiser, e você vai saber argumentar, né? Coletar os argumentos aqui para fazer a sua entrada em over limit. Então vamos começar com over 0.5. E tem dois cenários que eu preciso que você entenda para metodologia, para sua metodologia completa aqui de over limit. O primeiro cenário é para campeonato que está em começo, jogo que está em começo de campeonato, ou seja, antes da 15ª rodada. Né? Todos os campeonatos que tiverem antes da 15ª rodada, você vai precisar analisar ele de um jeito, e depois que tiver, né, acima da 15ª rodada, você vai precisar analisar ele de outro jeito. Então eu vou te explicar aqui as duas formas. Vamos lá? Vamos começar então para jogos que estão abaixo da 15ª rodada. Campeonatos que estão em começo. Como é que você faz essa leitura? Então vamos lá. Para isso, eu vou pegar aqui para você Millwall e Leeds, que vai acontecer nesse dia 6 de novembro, né? Então a gente vai... Esquece os times, tá? Toda vez que você for analisar o over limite, né, para o over 0.5, isso que eu vou te explicar agora aqui, você vai fazer a leitura para montar a sua lista de jogos no dia anterior, tá? Que é para você procurar potencial no jogo, certo? Você vai fazer essa leitura aqui para ler no dia anterior e montar a sequência de jogos que vai fazer parte da sua lista. E depois eu vou te explicar como é que você faz a leitura enquanto o jogo estiver em andamento, né? Como é que você faz a leitura dos outros cenários. Então bora lá. Para over 0.5, para botar o jogo na lista, você vai precisar fugir de falha de ataque, tá? Por que falha de ataque? Porque você não pode pegar, obviamente, time que não tá marcando gol. Você tem que pegar um time consistente que possa entregar para você uma taxa de acerto. Imagina que você vai entrar em todos os jogos desse time, né? Imagina que você tenha usado esse time nas rodadas anteriores. Então ele tem que ter entregado para você gol marcado. Se ele entregar gol marcado nos últimos 10 jogos, então ele é um time consistente, ele está brigando por alguma coisa no campeonato, esse time você pode usar, certo? Você pode se basear nele
para fazer uma entrada. O Millwall aqui, ó, ele tem 3 falhas de ataque, né? Primeiro que você vai analisar aqui só os campeonatos que forem, só os jogos que forem do campeonato que você está analisando. No caso aqui, a segunda divisão da Inglaterra. Se tivesse amistoso ou Copa aqui no meio, eu não ia ler, né? Você ia excluir isso da sua lista, da contagem, ia ler só o resto, porque o comportamento dos times nesse tipo de campeonato, ele muda e, e você não pega um comportamento normal do campeonato nacional. Dito isso, então, o Millwall tem 3 falhas de ataque aqui, incluindo um 0-0, e ele marcou, né? Ele marcou em 70% dos jogos. Se ele falhou em 3, aqui tem 10, né? Então ele marcou em 70% dos jogos. 70% tá ok. Você precisa de pelo menos 67% de consistência de ataque para você conseguir acertar alguma coisa, né, a respeito desse time aqui. Botar o seu dinheiro para ele marcar um gol para você. Pelo menos 67%. 70% tá ok. O Leeds, nos últimos jogos aqui, ele falhou 2 vezes. Então ele marcou pelo menos um gol em 80% dos jogos. Então os dois times aqui, nos últimos 10 jogos, estão ok pro over, para você depender de qualquer um deles aqui numa entrada, numa possível entrada. Se você vier aqui e pegar um time só que tenha 67% de consistência de ataque para cima e o outro time tiver para baixo disso, você ainda pode pegar. Só que você vai ter que depender só do ataque do time que tem mais de 67% de taxa de consistência de ataque, né? O outro time você não pode confiar nele. E aí no dia do jogo, se o time lá que tem o único time, né, que tem potencial ideal para sua contagem, para você depender dele, se ele tiver com falta de artilharia ou tiver com algum outro problema no jogo, é melhor você excluir, tá? Porque se o potencial vem de um time só, você não pode usar ele se ele tiver com problema no dia do jogo, certo? Caso for desse jeito aqui, que os dois têm potencial, então beleza, esse não tem problema, certo? Isso aqui é para montar a lista. Então, esses dois aqui têm potencial para te entregar pelo menos um gol na hora do jogo. Então, esse jogo aqui faria parte da lista. E aí, você vai descer toda a página do jeito que eu fiz aqui. Vai vir aqui embaixo, vai clicar nesse global aqui, tá? Você vai clicar nesse link aqui. Quando você abrir o jogo, ele vai vir assim. Vai vir clicado aqui no Casa Fora. Você vai clicar no global aqui, né? E aí você vai ler esse momento de gol aqui. De qual maneira? Você vai ler o envolvimento em gols. O que é envolvimento em gols? Envolvimento em gol é quando você olha que a barra de gol marcado, que é a verde, mais a barra de gol sofrido, que é a vermelha, e você percebe se o primeiro tempo do jogo desse time aqui tem um volume de gol igual ou maior ao segundo tempo, né? Aqui no caso aqui o segundo tempo do Millwall aqui tem um volume de gol maior do que o HT, né? As barras são maiores, a barra de fragilidade dele é maior. Então o envolvimento em gols do Millwall é maior em segundo tempo. A mesma coisa acontece aqui com o Leeds, porque ele está aqui com barras de gol marcado maiores do que no HT. Então a densidade, a totalidade de gols que o Leeds vem se envolvendo aqui no começo desse campeonato é maior, tem sido maior em segundo tempo. Então você pode mirar uma entrada para full time, né? Você pode mirar o potencial desse jogo aqui é bom para full time, ok? Então esse jogo você colocaria na lista para quê? Para pelo menos um golzinho e esperar gol numa entrada para full time. Você vai guardar isso, né? Você vai pegar esse jogo aqui, vai botar na sua lista e vai guardar
somente esse procedimento. O que você espera do jogo. Lá na hora do jogo, na hora que o jogo for se desenrolar lá, se sair gol antes desse segundo tempo aqui, o que pode acontecer, porque a gente está simplesmente fazendo uma estimativa de gols aqui, pode ser que aconteça gol, e se acontecer gol antes da sua entrada, você vai reler, você vai abrir de novo isso daqui e vai reler o cenário para ver se cabe um próximo gol para o seu over limit, que eu vou te explicar já já como é que você faz. Beleza? Então até aqui, isso aqui é para o dia anterior ao jogo, certo? Então você colocaria ele na lista para pelo menos um golzinho em segundo tempo. Aí, ok, você botou na lista, 4h45 da tarde, o jogo começou, você tá lá. Você fez todo aquele procedimento que eu expliquei no vídeo 1, né? Se você não assistiu o vídeo 1, eu vou deixar ele aqui no cardzinho aqui em cima. Clica aqui, não prossiga com esse vídeo aqui se você não assistiu a primeira parte, tá? A primeira parte é crucial para você executar essa parte aqui. Então assiste lá primeiro, dá um stop nesse vídeo aqui, assiste lá primeiro, depois você volta para cá. Beleza. Seu planejamento para esse jogo aqui é um 0.5, esperando o gol no segundo tempo, tá? Over limite. Aí você foi lá, você está esperando lá, o gol saiu. Saiu o gol antes de chegar a sua odd. E agora? Será que dá para eu esperar mais um gol desse jogo aqui? Será que eu tenho que abandonar esse jogo? O que eu tenho que fazer? Opa, aqui é o Ailton, se você não me conhece ainda. Eu sou trader esportivo há 12 anos. E se você está chegando no canal agora, eu espero que todo o material que eu já tenho publicado aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência, porque todo esse conteúdo que eu coloco aqui vem junto com esses 12 anos de experiência e eu tenho certeza que o que eu coloco nesse canal aqui, ninguém mais vai te contar, vai te explicar em lugar nenhum. Então, se você não é inscrito no canal ainda, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Se inscreve aí. Deixa o seu like nesse vídeo, porque ele é importante para eu continuar esse trabalho aqui, saber que você está gostando do conteúdo que eu coloco aqui no canal para você. Acione as notificações do sininho para você receber materiais novos, né? Eu sempre posto aí conteúdo de vídeo, conteúdo de live, dicas de aposta, palpites, eu trago tips para você aqui. Então, acione as notificações para todos, né? Acione todas as notificações aí, para você não perder nada. Se torne membro do Escola de Trading. Aqui na descrição do vídeo tem os links para você virar membro do Escola de Trading, sendo que você pode escolher 3 grupos, né? E no grupo 3, que é o mais avançado, você vai fazer parte junto comigo, com a minha presença, lá no WhatsApp, de um grupo onde eu posto as minhas análises, né? Análises que eu coloco aqui para de vez em quando, né? As lives e nas dicas de aposta, né? Eu coloco aqui as análises, mas eu faço isso para eles lá todos os dias e eles vão aprendendo lá junto comigo a melhorar a metodologia deles, aprender como é que seleciona jogo. Então, vem fazer parte do grupo aí, do clube de membros do Escola de Trading. Você tem 2 opções aí, ou cartão de crédito ou por Pix, né? Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você tem aí as formas para você vir estudar junto comigo. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por se inscrever no canal, muito obrigado pelo seu like, pelo seu tempo dedicado aqui para eu poder vir falar com você e bora continuar com as dicas. Então, o que você vai fazer? Vamos supor que tenha saído um gol para o Leeds, tá? Vamos supor que tenha saído 1-0 Leeds. Você vai vir aqui, ó, nos últimos 10 aqui. Você vai olhar se o Millwall, que é o time que está perdendo o jogo naquele momento, você vai olhar se o Millwall já tem placar de 1-0. Derrota de 1-0. Então aqui tem, né? Ele perdeu de 1-0 para o Cardiff, perdeu de 1-0 para o Luton. Certo? São duas vezes que o Millwall aceitou uma derrota de 1-0. O Leeds
você vai olhar se o Leeds tem vitória de 1-0 recente. Tem? Não tem nenhuma. Vitória de 1-0 recente, o Leeds não tem nenhuma. Então, o Millwall tem cenário de risco, o Leeds não tem cenário de risco. Aí, o que você vai fazer? Você vai descer de novo a página aqui, vai voltar aqui no momento de gol e vai relembrar que o jogo tem maior volume de gol para segundo tempo, certo? E aí, o que acontece? É para você excluir isso daqui? Aqui, nessa parte aqui, fica na sua mão decidir o que você prefere fazer. Isso aqui vai ser um risco, tá? O Millwall ter placares de 1-0 recente indica que ele tem mentalidade que pode abandonar o jogo se tiver perdendo por 1-0. Ele se desmotiva por brigar por alguma coisa no jogo e para de jogar. E aí você pode cair de novo num placar de 1-0. Isso vai continuar existindo aqui. Mas também você pode falar para mim que o Leeds nunca teve esse placarzinho nos últimos jogos, que a mentalidade do Leeds é para marcar mais de um gol, quando marca, né? Ele marca mais de um gol, e que o segundo tempo tem mais gols do que o primeiro, e que você vai fazer a entrada mirando aí esse comportamento que os times têm de se envolver com maior volume de gol em segundo tempo. Tá ok. Tá embasado, faça a entrada. Se der errado, se não saiu o segundo gol do jogo, seu over 1,5, foi por causa disso aqui. Foi por causa do comportamento do Millwall que abandonou o jogo. O Leeds vai se sentir confortável por isso. E vai ser a primeira vez que o Leeds vai ganhar um jogo por 1-0, né? Antes não tinha ganhado nenhum. Ok? Não tem erro nisso. Não tem problema nenhum. Você pode muito bem querer seguir nesse sentido. E se der errado, como eu falei, você já sabe por que foi. E num próximo jogo você simplesmente dá uma olhada um pouco melhor para esse problema aqui e decide de novo se vai assumir isso. Joia? Agora, imagina que você está esperando. Você decidiu, tá? Você decidiu fazer lá o seu over 1,5, né? O Leeds fez 1-0. Você avaliou a leitura para o over 1,5, decidiu o que ia fazer. E aí vamos supor que saiu o empate do Millwall, né? Saiu lá o 1-1. Bom, a partir do 1-1, você vai ter um terceiro cenário. Você pode tentar fazer um over 2,5 no jogo. Só que aí você vai ler somente o cenário de ambas marcam. Tá? Você não vai ler mais placares que não teve ambas marcam aqui nesses últimos 10 jogos. E aí você vai fazer o quê? O Millwall teve um placar de 1-1 aqui, teve um placar de 1-1 aqui e teve um 3-1 aqui. Então, o Millwall se envolveu em ambas marcam 3 vezes recentemente. Dessas 3 vezes, 67% parou em over 1,5. Não saiu mais gols, certo? Você vai fazer a mesma coisa para o Leeds. O Leeds tem aqui um placar de 1-1 e depois disso ele tem um placar de 2-1 aqui, que foi o pro over 2,5, e tem um placar de 2-2 aqui, que também foi para o 2,5. O Leeds está invertido, né? O Leeds tem 67% de over 2,5 com ambas marcam. O Millwall tem 67% de 1,5 com ambas marcam. Então, de novo, fica na sua mão você decidir o que você prefere. Se é dar ouvidos, né? Dar importância para o risco do Millwall já ter se envolvido com 1-1 aqui e você não quer se expor nisso. Ou você também pode preferir ir no potencial do Leeds, por ser o time mais forte aqui, né? Entre aspas. E você quer tentar o seu over 2,5, tá? Então você tem aqui o cenário de 0,5 para botar o jogo na lista. Você tem o cenário de 1,5 quando o jogo está em andamento
e sai o primeiro gol do jogo antes da sua odd. E você tem um cenário de over 2.5. Quando o jogo está em ambas marcam, você pode tentar fazer o over limite, mirando o over 2.5, né? O placar está 1-1. Você vai esperar a sua odd subir até a sua odd de trabalho, no over 2.5. A hora que a odd chegar, você pode muito bem fazer essa entrada baseado nesses argumentos que eu te expliquei aqui. Beleza? Isso você sempre vai fazer, né? Não esquecendo dos momentos de gols aqui, né? Como eu expliquei, em termos de envolvimento em gols. E aí você sempre vai fazer esse tipo de leitura para campeonato que está abaixo de 15 rodadas. Nesse, né, é campeonato que está em início ainda. Você, nesse tipo de campeonato, você não tem dados suficientes nessa análise classificativa. É por isso que você faz a análise desse jeito e não faz a leitura casa fora, tá? Essa leitura aqui, ó. Essa leitura aqui, ó. Casa, Millwall casa e Leeds fora. Você não faz essa leitura quando o jogo tá num campeonato com menos de 15 rodadas. Não faça leitura casa fora. Vou repetir. Campeonatos com menos de 15 rodadas, não se faz leitura casa fora. Se você fizer, você vai errar essa parada aqui. Beleza? Então, para menos de 15 rodadas, é assim que você faz. Vamos ler agora para mais de 15 rodadas? Mais de 15 rodadas, eu vou pegar esse daqui. É um jogo da Lituânia, que está praticamente no fim do campeonato. Mas a estatística está aqui. Dá pra gente. Você vai fazer sempre do mesmo jeito. Independente para qual time for, qual campeonato for. Quando tiver com mais de 15 rodadas, tá? Quando o campeonato tiver em maior fase de progresso, tiver num andamento mais avançado aí. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai, de novo, você vai olhar aqui para os jogos do time da casa. Você vai olhar os últimos 10 jogos dele. Vai excluir a Copa. Isso aqui é Copa, você tira da contagem. Isso aqui é Copa, você tira da contagem. Então sobraram aqui 8 jogos. Desses 8 jogos, você vai contar quantas vezes ele não marcou gol nenhum. Nesse jogo aqui, esse time aqui marcou gol em 100%. Pelo menos um gol em 100% desses últimos 10 jogos. Então ele é um time consistente. Vem marcando gol em todos os jogos. O outro time aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai excluir o amistoso aqui, ó. Isso aqui você não conta. Nem a Copa aqui embaixo. Você também não vai contar. Tá? E aí sobraram 8 jogos. Dos 8 jogos, você vai contar quantas vezes ele não marcou gol nenhum. Então tem esse jogo aqui, tem esse 0-0 aqui, e tem esse 3-0 aqui. Né? São 3 em 8 que ele não marcou, então ele marcou em 5. Né? Marcou em 5 jogos em 8. O que significa que esse time aí ele tem uma consistência de ataque, né? 5 dividido por 8, de 62% de consistência de ataque. Então ele não serve para você botar o seu dinheiro, né? Quando você fizer o seu over 0.5, você não vai esperar gol daquele time lá. Você vai esperar gol desse outro aqui que tem consistência maior do que 67%. Entendido? Isso é para você botar o seu jogo na lista primeiro. Não é ainda na hora do jogo em andamento. Ok? Vamos lá. Depois disso, aqui você vai descer para análise classificativa do adversário na condição casa fora. Aqui, essa parte do vídeo aqui, ela diz respeito à campanha casa fora que os times têm especificamente. E você vai entender aqui como é que eles jogam contra adversários que se parecem com esse time aqui. Então, o que você vai fazer? Esse time aqui, o visitante, é nono colocado, né? Tá escrito aqui, ó, nono colocado. Você vai trazer o nono colocado, você vai procurar onde o nono colocado entra aqui,
né? Ele entra bem aqui, né? Nesse buraco aqui. Você vai ler 3 posições para cima do nono, 3 posições para baixo do nono, se houver. Tá? Se houver, então 3 para cima do nono é o oitavo, o sétimo e o sexto. Então você vai vir daqui, ó, né, desse sexto colocado aqui, para baixo. Você vai ler todos os jogos daqui para baixo. Certo? Até aqui onde está azulzinho aqui, você vai ler também. Daqui para baixo. Certo? Aí. E aí o que acontece? Nessa área aqui, você vai contar quantas vezes esse time aqui não marcou gol nenhum. Você vai fazer a mesma contagem ali dos últimos 10. Na verdade, nesse jogo aqui, especificamente, esse time da casa marcou gol contra todo mundo. Então ele é um time confiável para você botar o dinheiro e pegar pelo menos um gol no jogo. Agora você vai contar a posição dele. A posição dele é segundo. Você vai vir para o outro lado aqui. Vai ver onde o segundo colocado se encaixa, que é bem aqui. Você vai ler 3 posições para cima do segundo, se houver. 3 posições para baixo. 3 posições para cima do segundo, só tem o primeiro colocado, né? E ele também você conta, porque esse campeonato aqui, que eu peguei para ver, eles jogam 2 vezes contra cada adversário. Então, esse aqui também você também conta, certo? Então, tem esses 3 placares ali para cima. E para baixo, para baixo, 3 para baixo do segundo colocado, né? Seria o terceiro, o quarto e o quinto colocado. Então, o quinto colocado tá aqui, ó. O quinto colocado tá aqui. Então, você vem daqui para cima até o topo aqui, né? Até aqui em cima. Até aqui. Nessa área aqui, você vai contar quantas vezes esse time aí não marcou gol nenhum. Então, não marcou em 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 em 9, quase metade dos jogos aqui, esse visitante não marcou gol nenhum. Então, ele não serve, né? Quando esse jogo estiver em andamento, você não vai colocar o seu dinheiro no mercado esperando que aquele time lá marque gol para você. Os gols vão sair desse time aqui, certo? É nele que você vai ter que se basear para fazer a sua entrada num over 0.5, beleza? Aí você vai descer a página aqui. Aqui sim você vai ler a campanha casa, né, desse time aqui, essa coluna em azul, e vai ler a coluna fora do outro time ali, essa coluna em amarelo. O que você vai ler aqui para over limit? O que é importante para o seu over limit para botar o jogo na sua lista? Somente jogos sem sofrer gols e somente jogos sem marcar gols. Por que isso? Porque quando você está montando a sua lista, você precisa que os times sejam consistentes em ataque. Se possível, que eles sejam frágeis na defesa. E aí você aumenta a chance de ter pelo menos um gol no jogo. Você não vai pensar em média, você não vai pensar em nada que seja acima de um gol, né? Como eu falei no vídeo anterior. Aqui, o Hegel mantém 24% sem marcar gol, o que significa que ele marcou em 76% dos jogos. Né? 76? Isso. 76%. E sofreu, aqui tá 24% sem sofrer, né? O que significa que ele sofreu gols em 76% dos jogos. Então ele marcou em 76, sofreu em 76. Então esse aqui é um time que tem consistência de ataque e também tem defesa frágil. Esse é um jogo bom, é um time ideal para o seu over limit, porque ele é um time que se envolve em gol de qualquer maneira. Ou ele marca ou ele sofre, certo? Então aqui é mais, desse jeito é mais fácil você pegar o seu gol. Esse outro time aqui, como eu falei, você não vai depender do ataque dele, né? Inclusive ele tem aqui, ó, sem marcar gols. 47% de jogos sem marcar. Ele não marcou gol nenhum em metade da campanha, então ele não serve para sua entrada. Você vai se basear na fragilidade que ele tem, ó, que ele sofreu o gol,
né, sofreu em 71% dos jogos. Não sofreu em 29%, sofreu em 71%. Então, esse jogo aqui, você vai se basear no potencial do time da casa e o time de fora aqui, ele vai servir só de oportunidade para você tentar alguma coisa. Você vai deixar o bicho correr e vai se basear aqui no potencial do time da casa. Dessa forma aqui, ok? Você vai descer a página aqui, você precisa sempre que um time, pelo menos um, tá? Seja consistente para sua entrada. O resto não importa. Aí você vai descer, aqui tá no casa, né? Casa e fora, né? Não vai mexer aqui. E aí, no momento de gol, aqui sim, você vai mudar um pouquinho a forma de ler o quadro de gols, os momentos aqui, né? O que você vai fazer aqui? Você vai procurar o encaixe de gols. E aqui você precisa de uma barra de 3 gols marcados de um time com 3 gols sofridos do outro time, certo? Então, dessa maneira aqui, o, o time da casa aqui, né? Ele tem uma barra de 4 gols no 31-45. E o time visitante aqui tem uma barra de 3 gols sofridos também no mesmo momento. Esse é um momento bom para uma probabilidade mais alta de gol acontecer. Certo? 31-45. O 46-60 é a mesma coisa. Tem uma barra de 6 aqui e uma barra de 4 sofridas aqui. O contrário também acontece, né? Tem uma barra de 4 marcadas aqui para esse time e uma barra de 6 sofridas aqui. Então, 46-60 pode ser que aconteça gol de qualquer um, né? Mesmo o time ali sendo um time de ataque ruim. Você não vai esperar que ele marque. Não é isso que eu tô falando, né? Você não vai esperar que ele faça o gol, não. Mas pode ser que aconteça pela fragilidade aqui. 61-75. Barra de 4 marcada aqui. Barra de 3 sofrida aqui. Certo? 76-90. Barra de 6 marcado aqui. Barra de 5 sofrida aqui. Então você tem momento de gol seguidos a partir de 31-45 até o final do jogo. Então esse aqui, o que você iria colocar, o que você iria anotar a respeito desse jogo aqui, né? Você analisaria isso aqui na noite anterior ao acontecimento. Então qual é o seu planejamento para esse jogo aqui? Vale para pelo menos um gol. Vou ter que confiar um pouco mais no time da casa aqui pela consistência de ataque que ele tem e pela fragilidade que o visitante lá também tem, né? Fragilidade dele, com um ataque ruim que ele tem, que não deixa você confiar nele. E quando é que você espera os gols acontecer? A partir do fim do primeiro tempo, né? Do 31-45 aqui em diante, tem encaixes melhores de probabilidade para um gol sair. Isso seria o esboço da sua lista, né? O que você esperaria desse jogo aqui antes dele acontecer. Aí, vamos supor, você vai lá pro jogo, ele tá começando, você tá esperando a sua entrada lá no fim do HT, né, no 31-45. E aí vamos supor que o gol aconteceu, né? Aconteceu um gol aqui. Como é que você avalia a chance de ter mais um próximo gol? Para você poder fazer um over 1.5 limite. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez no outro lá. Você vai vir aqui nos últimos 10 jogos desse time aqui, vai ver se ele tem placar de vitória de 1-0 recente. Vamos supor que ele tenha marcado 1-0, né? Você vai ver se ele tem vitória de 1-0 recente. Aqui tem 1. E não tem mais. Né? Todos os outros jogos aqui, quando esse time marcou um gol, não acabou em 1-0. Acabou em mais do que isso. Esse outro time aqui, você vai ver se ele tem derrota parcial de 1-0. Então aqui tem, né? Uma derrota parcial de 1-0, que ele aceitou. E acabou assim. Mas o resto dos jogos, não. O resto dos jogos, toda vez que ele sofreu o gol, foi para mais de 1.5. Então você tem um placarzinho só de risco para cada um deles no cenário que se montou aqui, né?
dá para você assumir se você quiser, ok? Um placar, uma vez em 10, né? Daria para você assumir isso aqui, se quiser, né? Se não quiser, você também já tem o cenário. Você não gosta de fazer isso, exclua, procura outro jogo. Não tem erro nenhum nisso, tá? Não é errado, você pode decidir por uma coisa ou por outra. Se der errado, se você fizer a entrada e não sair gol nenhum mais, você vai saber que é porque eles já têm cenário parecido recente. Ele começa a repetir, beleza? Depois disso, você vai para a classificativa e vai ver se tem o cenário que está no jogo naquele momento. Então, esse time aqui está ganhando de 1-0. Então, você vai vir aqui nessa área aqui, né, da classificativa, e vai ver aqui do sexto, né, do sexto até o final do jogo, do sexto até o 12º, né, que são 3 para cima e 3 para baixo do sexto, do nono, 3 para cima do nono, 3 para baixo do nono, se houver, vai até o sexto, né, oitavo, sétimo e sexto. Daqui para baixo, você vai ver se esse time aqui já tem vitória de 1-0. Tem uma vez só aqui, ó. Um placarzinho de 1-0. Os outros, quando ele marcou o gol, saiu pelo menos um over 1,5. Então, daria para você assumir com esse argumento. E esse time aqui, quando jogou contra times parecidos com o segundo colocado, né? 3 para cima, tem esses placares aqui. Tem derrota de 1-0 aqui? Não. Daqui do terceiro até o quinto colocado, aqui tem 2 derrotas de 1-0 aqui, ó. Esses 2 placarezinhos aqui, ó. 2 derrotas de 1-0, que seria o placar que estaria no momento ali. Então você tem os cenários nas suas mãos aí e você vai decidir pela probabilidade que você quiser levar mais em consideração. Se você resolver que vai fazer e o jogo não sair mais gol nenhum, você já sabe que é por causa disso aí que você acabou passando por cima e se avalia se é bom você repetir isso nas próximas vezes. Você vai descer aqui pro quadro de gol. Você vai ver se a média desse time aqui, ele que tá ganhando o jogo, né? Se a média dele é para 2 gols por jogo, né? Nesse caso aqui até seria 1,65, ele tende a um segundo gol. Você vai olhar se esse time aqui pode sofrer gol, porque marcar gol você já não vai olhar, porque ele já marcou. Então você não vai, isso aqui morreu, esse dado aqui morreu. Você vai olhar se ele pode sofrer. Aqui sim, pode sofrer, porque a defesa dele é frágil, ele sofreu até agora no campeonato, né? Ele sofreu na campanha casa, pelo menos em 76% dos jogos. Só que esse time aqui, ele não marcou gols, que é o que você vai precisar olhar, não marcou gol em 47%. Mais um problema. Porque para você fazer um over 1,5 aqui, você vai precisar de um segundo gol. Você vai ter que ficar esperando que esse time que já está ganhando por 1-0 faça para você um segundo gol. É pouco provável um empate aqui por causa do ataque ruim que esse time tem. Se você insistir nessa entrada aqui, no longo prazo você vai acabar tendo que esperar green vindo do time da casa. Beleza? Depois disso, clicando no casa, né? Casa fora aqui, você vai olhar os encaixes de gol, né? Que você já olhou para o momento que você construiu a lista. Então isso aqui tá de boa, certo? Esse é o cenário para 1,5 limite, né? Já saiu um gol, você quer pegar um over limite no over 1,5. Então seria assim. Então, e vamos imaginar agora que o placar tá 1-1. Se tiver 1-1, de novo, você vai olhar somente os placares de ambas marcam. Então, esse time aqui, quando ele entrou em ambas marcam, né? Ele tem 2 placares de 1-1 aqui
né? 2 de 1-1. E os outros placares, quando entrou em ambas marcam, ele tem over 2,5. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, né? Ele tende ao over 2,5 quando entra em ambas marcam. A tendência do 1-1 tá bem mais baixa, certo? Esse outro aqui tem placar de 1-1, tem um placar de 1-1 aqui, tem um placar de 1-1 aqui. Mas esse não conta porque é amistoso. Então, esse aqui você exclui, certo? Ele tem um placarzinho só, de 1-1 recente. Quando entrou em ambas marcam nos outros, aqui foi para 2,5, aqui foi para 2,5 e aqui é Copa, que não conta, certo? Então são dois cenários de over 2,5 com ambas marcam e um cenário de 1-1 com ambas marcam. Então a tendência dos dois aqui é virar over 2,5 nesse cenário. Você vai fazer a mesma coisa na classificativa, né? Nessa área aqui, até o quinto, até o sexto, na verdade, né? Até o sexto, você vai ver somente cenário de ambas marcam. Tem placar de 1-1 aqui? Não tem nenhum placar de 1-1 aqui. Toda vez na campanha casa, contra times daqui da parte de baixo da tabela, esse time aqui sempre virou over 2,5 quando foi para ambas marcam. Esse outro aqui, quando enfrentou time lá do topo da tabela. Tem placar de 1-1 aqui? Não tem. Não tem nenhum. Do quinto para cima aqui, ó. Não tem nenhum placar de 1-1. Toda vez que caiu no ambas marcam, virou over 2,5. Esse aqui, né? Ainda foi pouco ainda. Mas virou over 2,5 quando virou. Então tá beleza. Depois daqui, você vai descer no quadro de gols. E no quadro de gols, você vai ler somente quando o jogo tiver em 1-1. Para fazer um over limite 2,5, você vai ler somente média de gol marcado mais sofrido. Somente isso e mais nada dentro desse quadro aqui. Essa média aqui do time da casa, 2,89, significa que quando ele se envolveu em cenário de ambas marcam, os jogos tenderam ao over 2,5 na campanha casa, certo? Então você está aí usando a tendência que esse time tem na campanha. O outro time aqui, quando foi para ambas marcam, esse aqui é baixo, né? Esse aqui está 1,94. Mas por que essa média está baixa? Porque ele não marca gol direito, né? Essa média aqui está sendo responsável, na maioria das vezes, pelos gols que ele sofre, não pelos gols que ele marca. Se ele já marcou, aí pode ser que, por ele ser o time de menor potencial, pode ser que o jogo venha para o lado do time de maior potencial, que tem uma média de 3, quando se envolve em ambas marcam. Certo? Então, até aqui, você tem uma tendência a over 2,5, e você vai ler desse jeito sempre que tiver em cenário de ambas marcam. Esses pontos da análise sempre são do mesmo jeito, certo? Descendo aqui você já sabe, né? Porque você já fez a leitura desde o dia anterior. Esse momento de gol aqui você já tá manjando ele, né? De baixo para cima, porque não é necessário você ficar olhando toda hora isso aqui. Você já olhou pro 0,5, já olhou pro 1,5. Isso aqui você já sabe. Então, o resto da análise seriam esses pontos para over 0,5 limite, para over 1,5 limite e para over 2,5 limite. Primeiro, em jogo que está com menos de 15 rodadas no campeonato, e depois para jogo que está com mais de 15 rodadas no campeonato. E aí, você já sabe que para cima do over 2,5 você pode fazer igual, né? Basta você vir aqui nos últimos 10 jogos, seguir o mesmo roteiro, né? E ver se já tem placar, se a tendência desses times aqui alcançou
né, mais gols do que aquilo que você daquilo que está no cenário daquele momento, né? Se tá 0-0, você vai mirar o 0,5. Se tiver 1-0 para alguém, você mira um 1,5, sempre analisando se eles têm envolvimento aqui, né, no cenário que você quer. E o over 2,5 a partir do 1 ambas marcam. E aqui que você vai ler também todo esse processo até lá embaixo. Entendido? Deu para você entender como é que você monta a sua lista e como é que você executa o seu over limit? Quando o jogo estiver em andamento, você não precisa assistir jogo, você não precisa ficar atento em movimentação, porque todo o comportamento dos times está decorrido aqui, está descrito aqui nesses dados, inclusive nos momentos de gol. Você sabe exatamente os momentos em que esses times pressionam mais o adversário, certo? Então não é necessário você ficar olhando movimentação de jogo. Beleza? Então, aí agora você tem em mãos o processo seletivo, né? O processo seletivo dos seus jogos. Você tem o processo de execução enquanto os jogos estão em andamento. E você tem no primeiro vídeo, né? Vou deixar no cardzinho aqui em cima e na descrição do vídeo para você assistir o vídeo 1 e poder assistir esse vídeo aqui. No vídeo 1 tem lá o que você precisa executar para fazer, para dar base para o seu over limit funcionar. E isso aqui é para você executar o que está lá no vídeo 1. Beleza? Se tiver pergunta, se tiver dúvida sobre alguma coisa, manda para mim a sua mensagem aqui embaixo, né? Nos comentários. Manda para mim a sua mensagem, sua pergunta. Eu vou te responder de todas as maneiras que você imaginar. Se você precisar de uma resposta, eu não vou deixar você sem a sua resposta jamais. Beleza? Então manda para mim a sua pergunta aí, se tiver. Dá o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Torne-se membro do Escola de Trading. Por quê? Por quê, Ailton? Porque os meus membros, né? Aqui embaixo você está vendo aí o nome de cada um deles. Eles são a voz ativa desse canal. São eles que me animam para trazer aqui para você mesmo aqui que não é inscrito ainda, que não faz parte do clube de membros. Esses caras aqui, essa galerinha aqui, eles me animam até nisso. Porque muitas vezes eles me dão dicas de conteúdo, do que eles querem que eu fale, né? Eles dão sugestões, né? Eles estão lá todo dia comigo. Eu tô mais tempo com essa galera aqui do que eu tô aqui com o pessoal aqui em casa. Eu explico várias coisas para eles durante o dia, os acontecimentos dos jogos, né? Inclusive nessa semana agora, eu tô passando para eles lá no WhatsApp, né? Eu tô dando um cursinho básico de todas as metodologias, né? Eu já falei do over limit, eu já falei do over à frente, vou falar de outras metodologias nessa semana para eles poderem montar uma metodologia própria deles, né? Para poder até mesmo saber quais são os pontos de análise de cada metodologia. Você está perdendo isso. Você está aí, não está fazendo parte do clube de membros, você está perdendo isso. Então, aqui na descrição do vídeo tem as formas para você se tornar membro do Escola de Trading. Você vai escolher entre 3 grupos, sendo que o grupo 3 é onde eu faço isso aqui com essa galera, né? Você pode escolher entre um cartão de crédito para virar membro, ou você pode escolher o Pix, né? Então tem aí na descrição do vídeo, tem no comentário fixado lá embaixo. E você vem com a gente para poder estudar todos os dias
tudo o que você quiser, né? Tem um acompanhamento diário por R$ 24,99. Você não sabe o que você está perdendo, rapaz. Você não sabe o que você está perdendo. Joia? Vem com a gente. Era isso que eu tinha para falar para você. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ficar comigo até agora. Curta, comenta, compartilha para seus amigos para você mostrar isso aqui para ele, salvar a vida dele dessa maré de head que ele tá tendo lá. Salva ele, traz ele para cá. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.